Os filmes dos X-Men são conhecidos por ter uma das linhas do tempo mais confusa dos cinemas. Às vezes nem parece fazer parte do mesmo universo. E como aquecimento para Deadpool e Wolverine, no vídeo de hoje você confere a ordem cronológica do universo X-Men. A linha do tempo que mais faz sentido conectando todos os filmes, desde Primeira Classe até o aclamado Logan e até o esquecido Novos Mutantes. Onde Deadpool e Wolverine se encaixa nessa cronologia? Como isso tudo vai fazer sentido? Fica comigo até o final. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, e se você é um fã desse universo, se você é um fã dos X-Men, clica no like, porque só clica no like quem gosta dos mutantes. E já vai me falando nos comentários qual é o seu ranking dos filmes dos X-Men, do pior para o melhor. Qual é o seu ranking? Vai comentando aí até o final do vídeo. Pois bem, vamos abrir a lista com X-Men Primeira Classe, que como o nome sugere, é o começo de tudo, a origem dos X-Men, uma história que se passa nos anos 60. E nesse filme a gente vê como começa a amizade e rivalidade do Professor Xavier e do Magneto, que aqui são suas versões mais jovens, então eles são interpretados pelo James McAvoy e pelo Michael Fassbender, dois grandes atores que combinaram perfeitamente com o papel. Além disso, a gente vê a origem de outros mutantes também, como a Mística, que é interpretada pela Jennifer Lawrence, outra baita escolha, e o filme também tem bastante vilões icônicos dos quadrinhos, como o Azazel e a Emma Frost. Mas o principal vilão do filme é o Sebastian Shaw. Esse é tranquilo um dos melhores filmes dos X-Men, com certeza tá ali no top 5, se bobear até top 3. X-Men Origins Wolverine. A história se passa em 1979, mas eu gosto de pensar que esse filme se passa em um outro universo, e daqui a pouco eu explico o porquê. Esse é um filme que conta a origem do Wolverine, então a gente vai ver o Logan despertando seus poderes ainda criança, e aí ele ficando mais velho, participando de várias guerras. A gente vê como o Logan consegue as suas garras de adamantio, e aparecem outros mutantes também, como o Gambit e o Deadpool, de uma maneira escrota. Mas eu prefiro falar que esse filme se passa em outro universo, porque primeiro, ele não faz nenhuma referência aos outros filmes da franquia, e nem os outros filmes fazem referência a X-Men Origins. Tanto é que o ator do Dente de Sabre é outro, o ator do Strike é outro, a atriz da Emma Frost é outra, a atriz do Ciclope é outro. O Professor Xavier aparece nesse filme de uma maneira sem sentido, tipo, ele tá andando, mas ao mesmo tempo tá com seus poderes. Enfim, esse filme é uma bagunça total. Então, pra fazer mais sentido pro vídeo e pra linha do tempo, eu prefiro pensar que esse filme se passa em um universo alternativo. Até porque X-Men Origins é o pior filme dos X-Men, é um dos piores filmes de quadrinhos, tá no mesmo nível que Lanterna Verde, Mulher Gato, Madame Teia. X-Men, o primeiro filme do grupo a ser lançado nos cinemas lá nos anos 2000, que é o período de tempo que o filme se passa e que assim, marcou gerações, né? Principalmente pela formação dos X-Men, onde a gente conhece o Ciclope, Jean Grey, Tempestade, a Vampira. Foi a estreia do Hugh Jackman como Wolverine. A gente tem aqueles visuais icônicos do couro todo preto, sem cor praticamente, que não tem nada a ver com os quadrinhos, mas acaba sendo icônico. No filme também conhecemos as versões mais velhas do Professor Xavier e do Magneto, que agora são interpretados pelo Patrick Stewart e pelo Ian McKellen, dois outros grandes atores fenomenais. No filme, o Magneto e o seu grupo, a Irmandade Mutante, pretende transformar todos os humanos do planeta em mutantes, o que pode resultar na morte da maioria deles. X-Men 2. Aqui eles expandem mais o universo, apresentam novos mutantes, como o Noturno. A cena do Noturno invadindo a Casa Branca é uma das melhores cenas de toda essa franquia. Esse é um filme mais focado no Logan, que gira em torno dele, tanto é que o vilão do filme é o Strike. E lá no finalzinho do filme, a Jean se sacrifica para salvar os X-Men, então ela acaba indo de base. X-Men, o confronto final. Esse filme que adapta duas grandes histórias dos X-Men, no caso, os Superdotados e a Fênix Negra, que é a melhor história dos X-Men. Já no filme não é bem assim, que começa mostrando que os humanos criaram a tal cura mutante, o que divide os X-Men. Ao mesmo tempo, a Jean volta dos mortos como a Fênix Negra, que diferente dos quadrinhos, não é uma entidade cósmica, e sim uma outra personalidade da Jean, só que mais poderosa, tipo uma evolução dos seus poderes. Essa foi uma escolha que desagradou todos os fãs, a crítica detonou esse filme, que é um dos piores da franquia, tá? Colocaram duas baita histórias aqui num único filme e não funcionou. A Fox conseguiu cagar na melhor história dos X-Men.
Bom, seguindo aqui temos Wolverine Imortal. Depois que o Logan matou a Jean, ele decide se isolar de todo mundo, dos X-Men, e começa a viver numa floresta lá no Canadá. Mas ele acaba sendo convocado para ir pro Japão se despedir de um amigo que tá prestes a morrer. Só que chegando lá, as coisas dão errado, e aí o Logan precisa enfrentar Yakuza, enfrentar ninjas e até o Samurai de Prata, que é um de seus vilões mais clássicos das HQs. E uma coisa bizarra acontece também, o Logan perde seu fator de cura, então ele não consegue se regenerar dos seus ferimentos, o que traz uma dinâmica bem legal pro filme. Mas infelizmente esse é aquele tipo de filme que tem boas ideias, porém uma execução medíocre. Mas tem boas cenas, como a cena do Logan se recuperando de uma explosão atômica. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O filme começa se passando em 2023, basicamente um futuro pós-apocalíptico, onde as sentinelas exterminaram quase todos os mutantes da Terra, inclusive até humanos que um dia poderiam ter filhos mutantes. Pois é, virou um caos. E aí o plano do Professor Xavier, junto com o Magneto e alguns X-Men sobreviventes, é mandar o Wolverine pro passado para impedir esse futuro. Então a gente vai ter o Logan nos anos 70, logo após a Guerra do Vietnã, tendo que encontrar o Professor Xavier, do James McAvoy, e o Magneto, do Mike Fassbender, e juntos impedirem que a Raven, Mística, mate o Bolivar Trask, que é o que dá início a todo esse futuro apocalíptico. Esse também é tranquilo, um dos melhores filmes dos X-Men, tem uma história muito legal, muito interessante, e tem aquela baita cena do Mercúrio, que é total cinema. Ah, e como essa é uma história de viagem no tempo, onde tem que mudar o passado pra mudar o futuro, esse filme acaba fazendo um soft reboot na linha do tempo. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma nova linha do tempo, com novos acontecimentos, alguns atores novos, e também os filmes vão começar a se passar mais no passado, ali para os anos 80 e 90. E o primeiro filme dessa nova linha do tempo é X-Men Apocalipse, onde apresenta o vilão Ensabanur, o Apocalipse. Ele foi o primeiro mutante a existir na humanidade e era cultuado como um deus, e ele acaba despertando nos dias atuais, que no caso do filme é ali nos anos 80. E o plano do Apocalipse é acabar com toda a humanidade, então ele começa a reunir os seus cavaleiros, que no caso é os 4 cavaleiros do Apocalipse. E no filme eles são formados pela Tempestade, Psylocke, Anjo e Magneto. Por causa disso, a gente vai ver a Mística liderando os novos X-Men contra o Apocalipse. A gente até conhece o novo Ciclope, a nova Jean Grey, uma nova Tempestade, um novo Noturno. E sendo bem sincero, com exceção da Tempestade, eu prefiro 1000 vezes esse elenco do que o elenco dos anos 2000. Se os filmes fossem bons e os roteiros fossem bons, poderia ter sido um baita elenco de sucesso. X-Men Fênix Negra, que se passa um tempinho depois de Apocalipse, ali nos anos 90. E agora os X-Men são vistos como heróis pela humanidade. E o filme começa justamente com os X-Men indo fazendo uma missão no espaço, salvar um grupo de astronautas, mas as coisas dão errado e a Jean acaba incorporando o que parece ser uma entidade cósmica. No caso, a Fênix. E aí quando os X-Men voltam pra Terra, as coisas começam a dar ruim, e aí de novo a Jean se torna uma vilã, de novo o Magneto fica do mal, do nada aparece uma raça alienígena que tá atrás da Fênix. No meio disso tudo, a Mística morre, finalmente. A Jennifer Lawrence já tava de saco cheio de interpretar essa personagem. E assim, no geral, é um filme bem medíocre para ruim. De novo, a Fox conseguiu errar na melhor história dos X-Men. Esse filme foi lançado em 2019 e foi um flop gigantesco. Acabou sendo um final bem melancólico para esse elenco. Agora a gente entra nos filmes do Deadpool e é meio difícil determinar em que momento do tempo eles se passam, mas aparentemente é depois de Fênix Negra. E esse filme é um filme de origem do Deadpool. Então a gente conhece o Wade Wilson, que encontra o amor da sua vida, a Vanessa, mas ele acaba descobrindo que tá com câncer terminal. Aí ele faz um tratamento secreto, meio ilegal, que acaba ativando o seu gene X, o que cura ele do câncer, mas em compensação deixa o seu rosto, o seu corpo todo deformado. É um filmaço, que na época revolucionou o gênero de super-herói. Pois é, na sequência já vem Deadpool 2, que apresenta o Cable, um viajante do tempo, e lá no futuro a sua família é assassinada por um mutante chamado Russell. Então o Cable decide voltar no tempo lá pro passado para matar o Russell criança e impedir esse futuro. O problema é que o Deadpool cria uma conexão emocional com o Russell. O Deadpool tem que impedir o Russell de virar um vilão, ao mesmo tempo que tem que proteger ele do Cable. Tem a piada da X-Force, que é muito boa, tem a Dominó roubando a cena, a dinâmica dela com o Deadpool é muito bom. É um filme legal.
Novos Mutantes, o filme mais esquecido do universo X-Men. Esse filme foi lançado e ninguém viu, literalmente. Na história conhecemos a Miragem, uma garota que acaba de despertar seus poderes mutantes e ao mesmo tempo perde a sua família no acidente. Então ela é levada para uma instituição secreta, que é tipo um hospital / hospício para mutantes. Inclusive tem até outros pacientes. Quando a Miragem chega lá, coisas bizarras e aterrorizantes começam a acontecer, tipo criaturas medonhas aparecem, pesadelos ganham vida e até um urso místico aparece. E aí esse grupo de mutantes tem que se unirem para se salvarem e sair desse lugar assombrado. Esse filme tem algumas conexões sutis com X-Men Apocalipse, Deadpool 2 e até Logan. Por causa disso a gente consegue deduzir que o filme se passa depois de Deadpool 2 e antes de Logan, possivelmente ali para 2018 ou entre 2018 e 2026. Deadpool e Wolverine. A gente já tem algumas informações que esse filme se passa alguns anos depois de Deadpool 2 e definitivamente é antes de Logan. Mas se a gente parar pra pensar, tecnicamente esse filme se passa em uma nova linha do tempo, né? Porque o segundo filme do Deadpool teve várias mudanças da linha do tempo, o próprio Raid bagunça a linha do tempo, mas não vamos pensar muito nisso não, senão meu cérebro explode. Nesse terceiro filme, o Deadpool é recrutado pela TVA, lá da série do Loki, pra fazer uma missão no multiverso. E aí ele acaba precisando da ajuda de um Wolverine fracassado pra salvar o seu universo e as pessoas que ele ama. É importante ressaltar que esse é um novo Wolverine, não é o mesmo que apareceu aqui nos filmes dos X-Men e também não é o mesmo do Logan. É um novo Wolverine de um outro universo. É importante ressaltar isso, tá? E embora ele se encaixe nesse momento da cronologia, o filme não tem uma data específica, justamente porque a maior parte dele se passa dentro da TVA, no vazio e no multiverso, onde o tempo é irrelevante. Mas eu recomendaria ver Deadpool e Wolverine depois de Logan, porque esse é um filme que vai zoar e honrar todo o legado da Fox. Então, por mais que ele se passe nesse momento da cronologia, é melhor você assistir ele depois de Logan, que é o último filme aqui da linha do tempo, já que é o que se passa mais no futuro, mais exatamente em 2029. E vejam só, não é um futuro apocalíptico, mas em compensação é um futuro que não deu tão bom para os mutantes. Afinal, o que pode dar de errado quando o cérebro mais poderoso do mundo começa a dar defeito? É um filme que mostra um Logan mais velho, mais cansado de viver, praticamente aposentado, e ele recebe a sua última missão, que é levar a Laura /X-23 para um lugar seguro. Essa garotinha que basicamente é a sua filha. É um filme que tem uma carga emocional muito forte, porque na época esse filme marcava a despedida do Hugh Jackman no papel de Wolverine e a despedida do Patrick Stewart no papel de Professor Xavier. O que depois não adiantou de nada, né? Porque eles dois voltaram aos seus papéis. Mas nem preciso falar muito que Logan é o melhor filme do universo dos X-Men e um dos melhores filmes de quadrinhos até hoje. Esse filme é perfeito, tem um final mais perfeito ainda. Finalmente, essa é a ordem cronológica dos filmes dos X-Men. Porém, lembrando de novo, vai ficar melhor ainda se você deixar Deadpool e Wolverine pra assistir depois de Logan como o último filme desse universo. Vai ficar melhor ainda. Mas no geral, essa é a linha do tempo. Pelo menos a que faz mais sentido. Mas sim, você vai encontrar algumas inconsistências, alguns furos de roteiro, algumas coisas que não fazem sentido. Ao melhor que a gente consegue chegar. Porque de fato, a linha do tempo dos X-Men é muito bagunçada. Mas e aí, me fala nos comentários. Qual é o seu filme favorito? Qual que você mais gosta? Qual é o seu ranking dos filmes? Me fala aí nos comentários. E se esse vídeo foi útil pra você, clica no like. E pra você ficar por dentro de todas as novidades, teorias e notícias do universo dos X-Men e de Deadpool e Wolverine, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos importantes aqui do canal pra você assistir. Até a próxima, valeu!